livro do Êxodo, capítulo 12. Vou ler 2 textos hoje. Não costumo fazer dessa forma, mas eu quero ler 2 textos hoje, em referência à Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o 7, tá bom? Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a nação de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro e um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Até aqui. E eu quero ler um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler até o verso 5. Ou melhor, 7. Mateus 28, do 1 ao 7. Depois do sábado, começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Curva sua cabeça por um instante. Vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus que nos chamou antes da fundação do mundo, que nos escolheu antes que nós fôssemos formados nos ventres das nossas mães, Pai. Nós queremos engrandecer e exaltar o Teu nome. Tamanha sabedoria, tamanha glória é de difícil compreensão, mas nós temos um pouco, Senhor, um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, um pouco de compreensão. Ainda estamos vendo de maneira estranha, mas um dia nós veremos como o Senhor é. Pai, nos revela a Tua palavra, nos revela o Teu querer, aquilo que é da Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, já nesta oração, eu quero Te agradecer por cada vida que está aqui hoje, que veio, Senhor, a este lugar, a esta congregação, com a intenção de adorar e engrandecer o Teu nome. Que nós possamos, ó Deus, sentir cada vez mais, o tempo todo, a presença doce do Teu Santo Espírito, que nos traz paz, que nos traz alegria, que abre, Senhor, o nosso entendimento para as coisas espirituais. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, essa palavra que é viva, que é eficaz e que ela
não volte vazia, mas que ela possa fazer o que ela precisa fazer, que é transformar, que é mudar, que é cada dia nos levar ao encontro do Senhor, para a glória do Teu nome. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti, ó Deus. Amém. Irmãos, eu quero passar para o primeiro texto e contextualizar aqui um pouco esse momento tão especial, esse momento histórico para um povo, o povo de Deus, o povo que Deus chamou, primeiro na pessoa de Abraão, e depois as promessas que Deus fez a Abraão se cumpriram, até mesmo o que está acontecendo aqui, nesse exato momento histórico aqui da nação de Israel. O Senhor já falara a Abraão quando o chamou. E Páscoa, ela tem um significado. A palavra Páscoa, ela significa liberdade, entre outras coisas. Literalmente, Páscoa significa passagem, passar por cima. E simbolicamente, tudo que nós pensamos nos atos do Senhor, na história, quando nós olhamos para tudo que acontece, tem algo por detrás. O momento que Deus escolheu, o contexto que Deus escolheu, tudo tem a ver com salvação, com liberdade, com encontro com Deus. E a Páscoa não é diferente. Deus preparou esse momento. Deus, de uma certa forma, como eu falei com vocês, já tinha preparado, já tinha pensado em todas as coisas. E exatamente no texto em que nós lemos, é um estopim de um processo da história que vocês conhecem, da libertação do povo hebreu lá da terra do Egito. Irmãos, tudo que acontece tem um porquê, Tudo. Nada, eu penso assim, eu acredito dessa forma. Nada é por acaso, principalmente para quem tem fé, para quem confia em Deus. Eu sempre digo que não existem coincidências, que não existem, eu estou aqui porque eu poderia estar lá. Eu sei que muitas coisas dependem de escolhas que nós fazemos, mas até nas nossas escolhas erradas, tem um propósito, tem um propósito. Até quando nós escolhemos de forma errada, tem um propósito, e é como se Deus preparasse algo para que o seu querer, a sua vontade, viesse a prevalecer mesmo diante das nossas escolhas erradas. O que estava acontecendo no Egito naquele momento? Quando nós pensamos nessa nação como uma grande potência, tudo isso teve um início. Dinastias, os primeiros povos, os primeiros habitantes que foram para a região do Rio Nilo na antiguidade, e assim como recentemente, o povoamento ele começa onde há vida, água, uma terra. E o Egito começou assim. Quando você olha para a história bíblica, para a cronologia bíblica, você tem 3 homens que dão origem às nações, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, um foi para um lado, outro foi para outro, outro desceu. Então eles povoaram a terra com seus, sendo ali os primeiros, com as suas famílias, e aquilo foi crescendo, e deram, a partir de uma perspectiva bíblica, eles deram origem às nações. E o Egito aconteceu dessa forma. Um povo foi para lá, para a região do Rio Nilo, começou um povoamento, e eles, com
o passar do tempo, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Em um momento em que nós estamos vendo aqui, lendo, o Egito como nação era talvez a principal nação daquele momento, a nação mais importante. E só que foram várias dinastias, né? Eu quero lembrar com vocês também um pouquinho da ida do povo de Israel para lá. Tudo o que aconteceu com José, todas as circunstâncias que aconteceram com José, filho de Jacó, e os filhos de Jacó, as promessas de Deus, o porquê que eles foram para lá, as injustiças que foram feitas contra José, por causa da sua maneira de ser, e como ele se tornou o grande homem do Egito depois do rei. Eu comentava com o nosso irmão Alex aqui, pensando e meditando no caminhar de José. É sempre bom nós lembrarmos desses exemplos e tomarmos assim como base para a nossa compreensão de vida. Irmãos, a palavra do Senhor diz que ele era um jovem, cheio de sonhos, cheio de esperanças, e o Senhor dava sonhos a ele. E uma coisa que nós pensamos, que eu sempre, quando leio e medito na história de José, é que, a exemplo daquilo que ele fez, algumas coisas nós não devemos fazer, pensando na questão do sonho. Existem alguns sonhos que nós temos, existem sonhos que o Senhor coloca em nossos corações, que nós não podemos falar para o mundo todo. Não podemos colocar no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, expondo a sua vida, aquilo que Deus está falando contigo, aquilo que Deus está te mostrando. Não exponha a sua vida, não exponha os teus sonhos, porque o homem é mau, o homem é invejoso, os humanos, né? O pecado que habita na humanidade, ele olha para uma pessoa que está nitidamente sendo abençoada por Deus com um olhar de inveja. Então selecione as pessoas com quem você vai falar. Selecione com quem você vai. Estou falando não somente apenas em expor os teus sonhos, mas a tua vida, com quem você vai conversar, com quem você vai falar sobre os seus problemas, sobre as suas dúvidas, sobre os seus medos. Selecione. Em primeiro lugar, você tem que falar com Deus. Em primeiro lugar, você tem que falar com Deus, e Ele vai te dar a direção, Ele vai te mostrar, Ele vai colocar em teu coração as pessoas com as quais você vai falar. Mas primeiro fale com Ele. Troque essa ideia, né? na gíria de hoje, troque essa ideia com o Senhor, com respeito, com reverência. E tudo o que aconteceu na vida dele, por causa da fidelidade, por causa do modo em que ele vivia, a maneira como ele vivia, santidade deve ser o nosso objetivo de vida. Buscar essa santificação deve ser a nossa maneira, o nosso estilo de viver. Nós temos que viver em santidade, buscando santidade. Quando a palavra do Senhor diz, a Esther trouxe uma palavra aqui na quinta-feira, quando o Senhor exige do seu povo: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, ele entendeu bem isso, e quando ele escrevia uma carta à igreja, ele escrevia: aos santos que estão na igreja de Corinto, aos santos que estão em Tessalônica. Então, quando nós pensamos nessa palavra santo, todo cristão é santo, é separado. Todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro discípulo de Jesus, ele consequentemente é santo, está no processo de santificação. O estilo de vida deve ser assim.
O estilo de vida deve ser assim. A maneira como eu ajo, a maneira como eu falo, a maneira como eu me relaciono. As pessoas têm que ver isso em nós, irmãos. Tem que ver santidade, tem que ver pureza, tem que enxergar em nós Jesus Cristo quando nós falamos, andamos e agimos. E assim aconteceu com José, mesmo com seus erros, mesmo com os erros que nós cometemos, nós temos que procurar essa santificação. E José foi abençoado, foi injustiçado, mas o Senhor o colocou nos lugares certos. Pensando humanamente, não. Foi trabalhar de graça na casa de um homem que era oficial do rei, mas o Senhor o abençoou ali. Foi injustiçado nessa casa, foi para a cadeia, o Senhor o abençoou na cadeia. Não importa onde você está, seja fiel. Não importa a situação que você está vivendo, seja fiel, busque se santificar na presença de Deus, porque se você estiver nessa posição, o próprio Deus vai te justificar. O Senhor vai te justificar. Não fique preocupado, não fique preocupada se você estiver no caminho da graça, andando de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus está cobrando de você, agindo corretamente. Não importa a fase que você está vivendo, não importa a injustiça que você está vivendo, não importa a crise existencial que você está passando, tenha fé e confiança que Deus está olhando para você, que Deus está observando os teus atos, e Ele vai te justificar, Ele vai te colocar no lugar em que Ele está preparando para você. E tudo aquilo tinha um plano. O povo de Israel iria para o Egito, iria prosperar no Egito por um tempo, mas depois, irmãos, acontece o que acontece com muitos cristãos. Há um distanciamento do Senhor. Um distanciamento. Por que eu digo isso? Porque em um determinado momento, os hebreus, eles se misturaram tanto com a cultura egípcia, com a maneira de pensar do Egito, e com os costumes, com os deuses. Mas nós temos que lembrar disso sempre. Deus sempre levanta remanescentes. Deus sempre levanta remanescentes. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui, porque se não for dessa forma, a igreja do Senhor já não existiria mais. Da mesma forma aconteceu com Israel, um povo esfriando e o outro buscando. No mesmo povo, duas igrejas, o joio e o trigo. Aconteceu com Israel, lá no Egito, aconteceu na história da igreja, está acontecendo hoje, da mesma forma. E eles estavam ali, e de repente, vocês conhecem a história, o Senhor, no momento certo, na hora certa, chama Moisés. A história de Moisés é uma coisa maravilhosa. Como o Senhor o guardou, como o Senhor o tirou do Egito, né? As circunstâncias da vida. Ele precisou ali cometer algo errado. Saiu da terra do Egito. As escolhas que ele fez naquele momento não foram as corretas, diante daquilo que nós entendemos que o Senhor quer que nós façamos, das ordens de Deus. Ele matou um egípcio. Não sabemos se a intenção do coração era fazer isso, mas aconteceu. E ele foi acusado pelo seu próprio povo. E teve que sair dali, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Passou um bom tempo fora do Egito. E um dia o Senhor o chamou. Um dia o Senhor o chamou. Queridos, há um dia que nós chamamos, que eu posso chamar
o dia do encontro. O dia que fica marcado na sua história de vida. Eu creio que muitos de vocês já passaram por esse dia. Eu falo isso com base na palavra do Senhor, o encontro que o Senhor teve com Moisés. Algo sobrenatural. O encontro que o Senhor teve com Paulo. Algo sobrenatural. O encontro que muitos outros homens tiveram, Gideão, Débora, outros personagens bíblicos. A visão que Isaías teve no capítulo 6, quando ele lembrou ali, aquilo marcou a vida dele. No ano da morte do rei Uzias, eu tive um encontro com Deus. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu sei que nós não temos como marcar esse encontro, só Ele tem. Mas uma coisa eu penso e tenho certeza disso: depende muito do nosso estilo de vida, a nossa maneira de ser, espiritualmente falando. Você está buscando? Você está buscando se santificar? Você está buscando em Deus que os seus pensamentos sejam controlados pelo Espírito Santo? Eu sei, irmãos, que a tristeza, a tribulação, as angústias do dia a dia, elas têm uma influência sobre as nossas vidas, e nós acabamos em determinados momentos, às vezes até durante o dia, sentindo tristeza, sentindo angústia, sentindo vários sentimentos que são humanos. Isso é normal. Mas eu lembro sempre nas minhas palavras, lembro isso para que você também guarde isso no teu coração. Pode clamar em espírito, pode clamar em espírito. Se você não conseguir ficar calada, pode clamar andando, pode buscar, pode clamar, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando Jesus falava em salvação, olha, a tua fé te salvou, estava tudo incluído ali: salvação e cura. Invoca o nome do Senhor, invoca, não fique calado, não fique calada. Ele quer ver essa transformação na sua vida. O Senhor, Ele sente prazer quando você compreende coisas espirituais, quando você não olha só para o que você está vendo, mas o Senhor se agrada quando você começa a enxergar além, quando você começa a enxergar lá na frente aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, para a tua vida. Dentro desses 10 milagres que aconteceram, das 10 pragas que foram algo sobrenatural, rapidamente eu quero conceituar aqui algumas questões para que nós venhamos a meditar nesse momento da história de Israel. O Senhor deu uma ordem a Moisés e a Arão. Moisés titubeou, eu não tenho capacidade. O Senhor: tá bom, então o teu irmão vai falar com você. E o Senhor colocou um bordão, uma vara na mão de Arão, e com essa vara o Senhor dava ali as estratégias e as ordens. E uma das primeiras ordens ali foi colocar essa vara no chão, e essa vara na frente de Faraó, ela se transformou numa serpente. Quando eles foram ali no primeiro encontro para falar: olha, o Senhor, Deus de Abraão, Deus dos nossos pais, nos mandou aqui para que o nosso povo saia e preste culto no deserto. E aí o texto diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. A visão aqui do autor é correta. O Senhor tem poder sobre qualquer homem, irmãos. Sobre qualquer homem. Tenho falado com vocês aqui
que há muitos cristãos, muitos servos de Deus, ficam irritados, ficam nervosos com o que está acontecendo na política, na economia, no bairro, na igreja, e indignados. Mas existe um relacionamento, irmãos, entre nós, entre aqueles que têm intimidade com Deus, que o Senhor, Ele nos proporciona uma calma, uma paz no meio da tribulação. Você está vendo, só que a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, ele tem essa consciência tão clara de que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O salmista, lá no Salmo 73, ele dá aquela escorregada, ele começa a analisar o mundo, começa a analisar o ímpio, e ele fala: poxa, eu acho que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eles prosperam. Em outras palavras, eles são corruptos e parece que está tudo bem. Mas aí o mesmo salmista tem a revelação do Senhor, do Espírito Santo, dizendo: eu quero que você olhe lá no final. Eu quero que você olhe para o final. O que está acontecendo, o que vai acontecer, eu já estou te mostrando. Tudo que eu semear, tudo que você semear, você vai colher. Qualquer homem, ninguém escapa dessa lei. Nenhuma nação, nenhum indivíduo, ninguém. Tudo que eu semear, eu vou colher. O que é que você está colhendo hoje? O que você está colhendo hoje? Você já parou para pensar na tua vida? Eu paro para pensar sempre naquilo que está acontecendo hoje, porque o Senhor tem me mostrado, isso é fruto do que você plantou ontem. Ninguém escapa dessa lei. Vamos pensar no nosso país. Vamos pensar no nosso país. Há injustiça. Há corrupção. Há problemas sociais, sim. Mas eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo pensando que eu não tenho direito de sair pelas ruas quebrando tudo com uma arma na mão, ou com um pedaço de pau, ou me unindo a qualquer facção ou grupo e querendo fazer tudo com as minhas próprias mãos, porque a palavra do Senhor me diz o contrário. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu que retribuo, sou eu que faço, eu sou, e não nós. Confie na justiça do Todo-Poderoso. Confie. A primeira praga, o primeiro milagre, o primeiro sobrenatural foi a transformação das águas em sangue. Tocou o bordão de Arão, tocou no rio, e todos os afluentes do rio Nilo e o próprio rio se tornou em sangue. Mas quero chamar a atenção de vocês, irmãos. Os magos e encantadores do Egito também fizeram. O Senhor, Ele deu poderes a Satanás, permitiu que ele fizesse muitas coisas. A Bíblia nos dá essa referência. Vejam a história de Jó. Só que o Senhor coloca limites. O Senhor coloca limites. Eles começaram ali fazendo também algo sobrenatural, mas foram até onde o Senhor determinou. Prestem atenção em movimentos que nós vemos hoje em dia. Sobrenatural acontecendo, isso e aquilo. Prestem atenção se realmente isso vem de Deus. Porque o inimigo das nossas almas, ele também tem poder. Ele também tem poder. Eu comentava no nosso almoço de sexta-feira com alguns irmãos. Há eu vou dizer, uma comunidade, uma igreja, vamos chamar de igreja, que idolatra o consumismo, o dinheiro,
que idolatra, que o discurso é somente voltado para isso. E eu lembro a igreja, quero lembrar a igreja das promessas que Satanás fez a Jesus. Veja só a ousadia. As promessas que Satanás fez a Jesus se ele o adorasse, se Jesus se prostrasse. O que Satanás fala para ele? Ele é mentiroso, claro, mas ele tem essa autoridade. Eu te darei todos os reinos da terra. Em outras palavras, eu te darei todas as glórias. Queridos, a igreja verdadeira, você que é conhecedor do Evangelho, você tem que buscar a Deus e a sua justiça. E as demais coisas, tudo aquilo que Jesus pregou no Sermão do Monte, sobre a ansiedade, sobre aquilo que nós precisamos para viver, tudo aquilo, vamos colocar de uma vez por todas em nossas cabeças, de uma vez por todas, né? Em nossas mentes. O que o Senhor quer da minha vida é dar a provisão, é te abençoar com aquilo que você precisa. Eu sei que muitos de nós estão passando, algumas pessoas, por um período muito difícil financeiramente, mas não caia nesse discurso maligno, não entre nessa ideologia maligna de que você pode comprar bênção, de que você pode comprar Deus, de que você, com a tua oferta, com algum sacrifício, você pode mudar o coração de Deus, porque Ele já estabeleceu as suas leis. Nada pode mudar. Nada pode mudar. A lei do Senhor é essa para a igreja. Vocês vão ter aquilo que vocês precisam. Não acumulem tesouros nessa terra, onde a traça, onde a ferrugem corrói, mas nós temos que acumular tesouros no céu. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Buscando a Deus, tratando, abençoando o nosso próximo. E eu sei que Deus tem abençoado muitas pessoas, tem colocado bênçãos nas mãos de muitos irmãos. Sabe por quê? Porque esses irmãos, esses mesmos irmãos, estão abençoando outras pessoas. Essa é a dinâmica do reino. Essa é a dinâmica do reino. O Senhor está te dando para que você venha abençoar pessoas que o Senhor mesmo tem colocado no teu coração. O segundo milagre, o segundo sobrenatural foi as rãs. E o Senhor sempre falando através de Arão: olha, deixa o meu povo ir, para que eles me prestem culto a mim. Os magos também fizeram as rãs aparecerem. Agora, quando chegou nos piolhos, os magos não conseguiram. E ainda te falaram para Faraó: é o seguinte, rei, o negócio está ficando estreito para a gente. Aí tem dedo de Deus. Aí é um Deus que nós não conhecemos. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo sair. O quarto sobrenatural aqui, das moscas. O Senhor, mais uma vez, deixa o meu povo ir para que me preste culto. E dentro dessa praga aqui, eu quero chamar a atenção para uma proposta que Faraó fez a Moisés e Arão. E eu quero colocar aqui Faraó como representante do mundo, como aquele que domina, certo? Primeira proposta, ele diz assim: olha, vão e ofereçam sacrifícios a esse Deus, mas não saiam do Egito. Não saiam do Egito. Em outras palavras, irmãos, é isso que o sistema quer. É isso que o sistema mundano quer. Que nós não saiamos do mundo. Que tudo aquilo que o mundo nos oferece, enquanto ideologia, enquanto tudo pode, não, tudo é amor, tudo é válido, não tem problema, sirva a Deus dessa forma, confundindo a palavra de Deus.
O Senhor Jesus, Ele deixou bem claro que Ele quer que a sua igreja, que Ele quer que eu e você nos misturemos às pessoas, que nós tenhamos essa capacidade de estar nos lugares sem ser influenciado por Ele. É isso que o Senhor quer de nós. Nós vamos para qualquer lugar, frequentaremos qualquer lugar, mas a tua essência, o sal não pode perder o sabor. Permaneça santo, permaneça na posição que o Senhor tem te chamado. Não use dessa desculpa para frequentar lugares que a tua carne deseja, mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Quem é que te conduz? Quem está te conduzindo? Primeira proposta de Faraó: olha, ofereçam sacrifícios, mas não saiam daqui. Não, nós temos que sair sim. Temos que sair. Moisés não aceitou, não tem. A ordem de Deus é que nós temos que ir para o deserto. Temos que ir para o deserto. Não vamos ficar no Egito. A quinta praga, a morte dos rebanhos. Mais uma vez, deixa o meu povo ir. A sexta, feridas purulentas, com pus. Todos os egípcios e os animais ficaram cheios de feridas. A sétima, Deus mandou granizo. Faraó sente medo e diz que vai deixar o povo sair, e depois volta atrás. É interessante como algumas pessoas agem assim, né? Quando sentem medo, se aproximam de Deus. Quando precisam de alguma coisa, hoje eu vou à igreja. Hoje eu quero que alguma coisa aconteça. O pastor precisa falar comigo, o irmão lá que faz oração, que bate o pé no chão, tem que falar comigo. Alguns chegam a pedir: irmão, ora por mim aí, por revelação. Oh, glória. Será que Deus não tem uma revelação para mim aí? Tem. Olha quanta revelação aqui, ó. Se aproximam de Deus por interesse. Por interesse, somente por interesse. Deus pode me dar alguma coisa. Faraó sentiu medo e falou: não, o povo vai sair. Mas quando parou, quando cessou, ele voltou atrás. Não vão sair. O mundo é assim, irmãos. A oitava praga dos gafanhotos, símbolo de devoração. E aí Faraó faz uma segunda proposta: vão e prestem culto só aos homens. Só os homens. As mulheres, as crianças e os rebanhos vão ficar. Divisão. É isso que o mundo quer. É isso que Satanás luta. É por isso que ele luta. Para dividir a tua casa, dividir a tua família. Só os homens. Nós somos família. Quando o Senhor alcançou aquele carcereiro lá na prisão, a palavra do Senhor diz que ele e toda a sua casa se entregaram ao Senhor. O Senhor quer a sua família. O Senhor não quer divisão na tua casa. Deus quer a sua família adorando, exaltando o nome do Senhor. É por isso que o Senhor tem colocado no teu coração para que você interceda pela tua família, principalmente os mais próximos, principalmente o teu filho, principalmente a tua filha. Nós que somos pais, que temos que orar, que temos que clamar, que temos que pedir pelos nossos filhos. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer o povo, a sua família, o teu povo diante dele, o adorando, não somente uma parte dele. A nona praga, as trevas. 3 dias
Isaac de trevas. 3 dias. E Faraó vem com uma última proposta: vão prestar culto, mas deixem os seus rebanhos no Egito. Podem prestar culto, mas deixem tudo aqui. Mas o plano de Deus era o contrário, irmãos. O plano de Deus era o contrário. A palavra do Senhor diz que nós temos que oferecer a Deus as primícias daquilo que nós estamos ganhando. Isso é um ato tão maravilhoso. O Senhor olha com bons olhos para aqueles que têm esse ato espontâneo de separar as primícias dos seus bens, como a palavra do Senhor diz, de separar aquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos, porque o Senhor é quem te dá saúde para que você possa trabalhar, o Senhor é quem te dá graça, o Senhor, todas as coisas vêm do Senhor. João Batista, ou batizador, como nós aprendemos aqui, ele falou algo interessante: nenhum homem pode receber alguma coisa se Deus não der a ele. Ele disse isso. Tudo que você tem, você recebeu de Deus. Tudo que nós temos é do Senhor. Ah, mas é algo material. Eu, quando pego alguma coisa material, Senhor, é para a tua glória. Esse veículo é para te servir. Esse aparelho é para te exaltar. Os bancos que estão aqui, Senhor, é para a tua glória. O teto que nós temos aqui, tudo que nós temos aqui, Senhor, é para ti. Tudo é para o Senhor. Tudo vem dele e é para ele. Porque dele, por ele são todas as coisas. Nós andamos, nós agimos, nós pensamos por causa dele. A ele seja toda a glória e todo o louvor. E aí chegou o momento crucial, irmãos, a última praga. O Senhor anuncia a Páscoa com a morte dos primogênitos. E tem tudo a ver com Jesus. Tem tudo a ver com Jesus. O Senhor dá as ordens, tudo certinho. Olha como Deus é, irmãos, zeloso. Como Deus gosta de ordem. Como Deus gosta de sequência. Como o Senhor não gosta de relaxo. Como o Senhor quer que as coisas sejam feitas de uma forma correta. Como está a tua vida na presença de Deus? Como está a minha vida? Eu sempre faço essa meditação olhando para mim primeiro. Como eu estou agindo diante de Deus? Como está a minha vida? A organização da minha vida? Os meus pensamentos? A minha casa? Os meus irmãos? As pessoas que convivem comigo? Como essas coisas estão acontecendo na minha vida? Eu estou tendo consciência disso? Eu estou me organizando? Porque Deus é um Deus zeloso. Ele gosta das coisas certas. E Ele dá ali os detalhes. Olha, o tabernáculo eu quero assim, a medida assim. A roupa do sacerdote eu quero desse jeito. Tudo o Senhor dá ali. O plano e as medidas. E na Páscoa Ele fez dessa forma. Olha, vocês vão pegar um cordeiro. Vocês tem que ser assado, não pode ser cozido. Vocês vão também colocar ervas amargas e vão comer pão sem fermento. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. O cordeiro sem defeito, sem pecado. Lembrando de João Batista de novo. Quando Jesus, o Evangelho de João, faz essa referência. Quando Jesus Cristo estava indo para ser batizado por João, ele olha e vê Jesus vindo até ele.
Não sabemos se ele estava olhando para que lado, mas eu sei que a palavra do Senhor diz que ele olha e vê o Filho de Deus chegando perto. E ele olha para todo mundo e diz: eis o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Revelação do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode te revelar essas coisas. Só o Espírito Santo faz isso. Eis aí o Cordeiro sem defeito, eis o Cordeiro sem pecado, que tira o pecado do mundo. O sangue, olha a ordem que Deus dá, irmãos. Vejam só os símbolos que Deus usa para que o povo venha lembrar, para que o povo tenha memória. Eu quero que vocês peguem esse cordeiro e o sangue que seja passado na viga, nas laterais, em cima. O Cordeiro de Deus ficou de braços abertos. Aleluia. O sangue foi caindo gota a gota. Passem o sangue, porque essa noite eu vou passar pelo Egito. E a casa que não tiver a marca do sangue, o sangue nos umbrais, eu vou entrar e vou matar o primogênito. O sangue do Cordeiro. Todo verdadeiro cristão tem o sangue do Cordeiro sobre suas vidas. O sangue aí, simbolicamente, sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. O anjo da morte não pode te tocar. O anjo da morte não pode te tocar. O Senhor te marcou. O Senhor te marcou. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Ele foi vertido por tua causa, por minha causa. É isso que significa Páscoa, liberdade. Sair do pecado, lembrar que Ele se entregou para nos dar vida. Glória a Deus. A segunda observação, irmãos, é que o Senhor dá a ordem: eu quero que vocês comam reunidos. Esse cordeiro, ele tem que estar no meio, e a congregação em volta. Em volta do cordeiro que nós temos que estar, irmãos. Em volta à mesa com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não deixeis de congregar. O autor aos Hebreus deixa muito claro essa palavra para a igreja. Não caiam no sofisma dos desigrejados. Não caiam nessa conversa que não tem nada a ver com o Evangelho, com a igreja do Senhor. Existe uma ideologia maligna que está dizendo assim: não, você pode ficar no Egito mesmo. Você pode congregar na tua casa. É claro que o Senhor quer que nós tenhamos as nossas reuniões de oração, que o Senhor se agrada quando nós fazemos culto nos lares. Mas olha para a comunidade de Israel, a ordem é: eu quero que vocês se reúnam como congregação. Quando o Senhor Jesus dá a ordem para a sua igreja, Ele diz assim: vocês vão ficar lá em Jerusalém. Eu tenho preparado, vou colocar com as minhas palavras, eu tenho preparado um cenáculo, um lugar, e eu quero que vocês fiquem ali, reunidos como congregação, como igreja. E o que nós temos que entender é isso, que Salmo 133 diz assim: que o Senhor ordena a bênção quando nós estamos assim. A tua família está aqui. Se ela não está, creia que em outras oportunidades nós estaremos todos juntos. Glória a Deus. Isso é do agrado do Senhor, irmãos. E existe uma guerra, uma luta para acabar com isso. Está acontecendo e aconteceu durante toda a história. A Páscoa como memorial.
além do cordeiro, o Senhor fala sobre o pão sem fermento. Fermento, quando você lê, quando você ouve Jesus falando sobre o fermento, fermento significa pecado. Ele diz assim, olha, acautelai-vos, prestem atenção, falando, mostrando para os fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado. Fermento é símbolo de pecado, fica escondido, trabalha silenciosamente, ele espalha dor, simbolicamente, espalha confusão, polui e faz com que a massa cresça, incha, fica inchada. Jesus falou várias vezes sobre isso. Cuidado com o fermento, cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com pessoas que são maldosas e querem te afastar da presença de Deus, companhias. Irmãos, tem pessoas aqui que estão andando com pessoas que não estão nos caminhos do Senhor, e elas estão saindo do caminho de Deus aos poucos e não estão percebendo. Eu preciso falar isso, talvez eu esteja falando para uma pessoa só, mas preste atenção no que eu estou falando. Há alguém que está tentando, está conseguindo te tirar da presença de Deus, está te tirando da presença de Deus, e você não está percebendo, porque é como algo assim que parece que não é um denorex espiritual. Lembra dessa propaganda? Não era para crescer cabelo não, né? Acho que era para a boca, não lembro. Para caspa? Ah, eu nunca tive isso. Nem sei o que significa caspa. Jesus, irmãos, ele antecipou a refeição da Páscoa com seus discípulos. Ele antecipou. A Páscoa, ela tinha que ser comemorada no dia no texto que nós lemos aqui. Seria o primeiro dia do mês de Abib, e seria a data marcada. Então, caía sempre na sexta-feira, começava às 18 horas, assim como os judeus fazem hoje. A refeição teria que ser naquele momento. E o que Jesus fez? Antecipou. Passou para quinta-feira. Chamou seus discípulos. E nenhum texto dos evangelhos, nenhum evangelho traz que existia o cordeiro ali. Só fala do pão e do vinho. Do pão e do vinho. Aquilo que Jesus ofereceu para Abraão, Melquisedeque. Pão e vinho. Porque o cordeiro já estava ali. Ele era o cordeiro. Ele era o cordeiro. Jesus antecipou. Foi crucificado na sexta-feira. Na sexta-feira, antes de começar a Páscoa, ele já estava morto. Ele já estava morto. Quando a Páscoa começa, o corpo do Cordeiro de Deus já estava morto. O sangue todo fora derramado por causa dos nossos pecados. E aí, irmãos, acontece algo que a Bíblia não é clara naquilo que eu vou dizer a vocês. Mas nesse meio tempo, o corpo de Jesus vai para aquela tumba preparada, Deus preparando tudo. E o seu espírito estava mudando tudo, toda a dimensão espiritual. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios que ele desceu. Nós entendemos, irmãos, que pelas palavras de Jesus,
tudo estava numa dimensão só. O lugar, o seio de Abraão, onde os mortos ficavam, o espírito dos mortos. E nesse contexto da morte e ressurreição de Jesus, Jesus vai até lá e leva os salvos para um outro lugar. Glória a Deus. Faz uma transformação, algo espiritual. Foi lá onde estava Abraão, todos os servos, todo aquele que morreu na presença de Deus, e leva. Por isso que ele fala para aquele bandido lá na cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele já sabia o que ele iria fazer. Passagem da escravidão do pecado para viver debaixo da maravilhosa graça. É isso que significa a Páscoa para nós. Para os judeus, irmãos, continua sendo o mesmo significado, continua tendo o mesmo significado, mas para nós a Páscoa significa ressurreição e vida. Passagem da escravidão do pecado para viver debaixo da maravilhosa graça. Amém? Amém. E as palmas louvem ao Senhor.